Olá, pessoal! Vamos embora com mais uma entrevista aqui no canal. E hoje eu estou com uma pessoa queridíssima que já faz parte da minha rede há algum tempo e é um prazer trazer ela aqui. Kalinka Carvalho. Kalinka é publicitária por formação e apaixonada, assim como eu, por organização. Descobri um hobby, como ela diz, aí na profissão. E há mais de 10 anos, né, Ká? Você ajuda as pessoas a se organizarem. E agora, com essa pegada mais da maternidade, que a gente vai conversar, enfim. Muito bem-vinda aqui ao canal, que alegria te receber. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Você sabe que eu gosto muito do seu trabalho, eu sou uma fã, não é? A gente criou um laço não só de professor e aluna, mas de amigas, de uma troca muito grande. Então, a gente sempre faz essa troca e eu aprendi muito com você. Então, eu acho que estar aqui na sua rede é muito bom para mim, porque eu estou sempre aprendendo e sempre trazendo novidades para cá também. E é bom que a gente vai aprendendo cada vez mais com a experiência, né, do outro. Você é mãe há pouco tempo, digamos assim, né? Sim, 3 anos, né? É pouquinho. Exato, mas, gente, eu lembro quando você começou a fazer esse planejamento para a maternidade, né? Quando ainda estava nos planos ali, a gente fazia mentoria, eu lembro de você já colocando esses planos ali. E eu Já estava imagino nos projetos, né? O pessoal fala que eu me planejei para ser mãe, tem gente que não acredita. Eu acredito, porque eu vi esse projeto. Eu vi esse projeto com os próximos passos ali, bonitinhos, planejados. A Cá realmente pensou. E vieram os desafios, né, Cá? Vieram os desafios, vieram as questões de priorização, de transformação. E assim, eu quis trazer você aqui para o canal, porque muitas pessoas que fazem parte da nossa rede, da nossa comunidade, são mães, e elas falam com frequência que não se sentem tão produtivas quanto antes, né? Que sempre fica essa memória dos papéis que realizava, das atividades que realizava, né? E como esse mês a gente está falando de organização para mães na comunidade, nesse mês agora de outubro, eu queria que você explicasse, assim, que mudança é essa na produtividade, na vida das mães? Como é que foi isso, assim, para você? Então, eu brinco assim, que mesmo me planejando tanto para ser mãe, eu descobri que eu estava grávida quando eu estava com 3 meses. Então, às vezes, nossos planos não são como a gente espera. Então, eu acho que essa foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Mesmo eu sabendo que eu queria ser mãe, eu me organizando, eu fazendo os exames médicos que a gente colocou lá nos projetos, tudo, eu só fui descobrir com 3 meses. Por quê? Porque eu estava trabalhando, estava naquela correria, achava que estava passando mal porque eu estava com refluxo, né? Porque eu tenho refluxo, é um problema de saúde sério. Achei que estava com uma crise, o cansaço era muito trabalho. Então a gente, às vezes, vai maquiando aquilo que a gente está sentindo. Às vezes a gente não quer se permitir sentir. E eu acho que isso, a maternidade me trouxe muito aguçado. Porque eu sou do signo de câncer, você, como adora os astros, sabe o quanto o câncer é materno, é acolhedor, e eu sempre quis ser mãe. Então era um sonho muito grande de vida ser mãe. Ser mãe, para mim, era um projeto, não era algo assim. Eu queria que fosse tudo perfeito, eu queria que fosse lindo, maravilhoso, e nem sempre é lindo e maravilhoso. Então, eu acho que, assim, quando nós fazemos projetos, sejam profissionais, sejam pessoais, a gente idealiza algo, às vezes, muito superior do que aquilo que realmente é. Então, hoje, fazendo muita reflexão sobre o que é a maternidade, conversando com tantas mães, atendendo hoje diretamente as mães, eu percebo isso. Porque às vezes a gente quer aquela coisa perfeita, aquele mundo de princesa, porque hoje eu tenho uma menininha, então a gente fala muito, é tudo perfeito, e viveram felizes para sempre. Não, não viveram felizes para sempre. Os desafios, as interrupções, os obstáculos estão aí todos os dias, né? Então, eu acho que o maior desafio aí em relação à produtividade foi sim, eu fiquei menos produtiva. E me falavam assim, quando você vai ser mãe, quando você for mãe, você não vai conseguir ir em tantos eventos como você vai, porque eu acompanhava, eu fazia cobertura de muitos eventos, né? Tanto da nossa área como de outras áreas. Eu fazia muitas coberturas disso. E, lógico, que com a maternidade isso diminuiu. Mas o que eu brinco? As minhas ideologias mudaram, as minhas prioridades mudaram, e os meus valores também mudaram. Porque a gente vê, às vezes, uma mãe ali com um filho, aí vê ele resmungando, ele nervoso, e a gente, quando não é mãe, a gente acaba julgando, mas não por querer, porque a gente não é mãe. A gente não consegue se colocar no papel de uma mãe ali na hora. E hoje, como mãe, a gente percebe, nossa, acho que aquela criança estava meio agitada. Ai, será que eu poderia ajudar aquela mãe? Porque às vezes a mãe não quer ser ajudada também. Então a gente tem que
saber como lidar com isso. E eu sinto, sim, que minha produtividade caiu muito, porque eu fazia muito mais coisas do que faço hoje. Mas hoje eu faço coisas diferentes, com um amor diferente, com uma intenção diferente, né? Ajudar mães hoje me dá um retorno muito maior do que tudo que eu fazia antes numa organização geral. Por isso que cada vez mais eu fui nichando o meu mercado em relação a mães, porque eu percebi que eu podia ajudar mais. E aí a gente fala muito, né, de tudo que eu aprendi com você também, a gente fala muito na comunidade sobre os esforços, né? Às vezes a gente acha que a gente está fazendo muita coisa, mas o resultado não é tão visto assim, né? Essa energia, assim. E agora, com esse foco, quando alguém fala, é organização para mães, é a Kalinka. Então, você começa a virar uma referência, é muito gostoso, né? Você saber que você está realmente sendo direcionada. E eu acho que isso me fez valorizar muito mais meu trabalho agora, porque eu consigo juntar não só tudo que eu estudei, mas sim a minha experiência de vida, os meus aprendizados, porque, como você disse, eu sou mãe recente, eu tenho uma filha de 3 anos, eu ainda tenho muitas coisas para viver, eu sei muita coisa na teoria, eu falava isso quando eu comecei, né, quando eu virei mãe, eu sei muita coisa na teoria, eu estudei muito para ser mãe. Vamos falar de amamentação, vamos falar de gravidez, vamos falar disso, eu fui estudando. Estudei métodos para poder ajudar a educação, o desenvolvimento infantil, que eu acho que é a parte mais difícil da maternidade. Como ensinar se todos os dias nós estamos aprendendo? O mundo muda o tempo todo, então quando você acha que você sabe, o negócio vai lá e muda. Então eu acho que esse é o maior desafio hoje, né? Ensinar aquilo que a gente ainda não sabe, a gente está aprendendo junto com as crianças. Esse desenvolvimento e também lidar com as emoções. Eu acho que a emoção, assim, hoje eu tenho que, às vezes, respirar. Às vezes eu faço assim, a Laís está falando alguma coisa, ela começa a ficar nervosa, e a tendência é nós, né, mães, falar mais alto para tentar... E aí, através de método, né, inclusive o Montessori, que eu sou apaixonada, eu descobri que eu não posso levar a voz, que eu tenho que sim falar na altura da voz dela, porque eu primeiro tenho que acalmá-la, para que ela possa falar numa voz mais baixa e eu possa entender. Então, é muito engraçado. Às vezes eu estou conversando com ela, ela começa a levar a voz. Eu, filha, calma. E aí ela começa, tá, então, mamãe. E é um desafio muito grande lidar com as emoções, porque ela está aprendendo. Ela não sabe ainda, ela tem 3 anos, ela não sabe o que é alegria, o que é tristeza, o que é raiva. Ela fala, mamãe, tô triste, quando na verdade ela está com raiva. Mamãe, eu tô muito brava, quando na verdade ela está triste. Então, como é que eu faço uma pessoa lidar com as emoções? É um desafio muito grande, né? Então, eu acho que cada dia é um desafio. Eu lembro que quando ela era pequenininha, eu comecei a estudar saltos de desenvolvimento. O que é isso? Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Mas tem momentos no salto de desenvolvimento que é quando a criança ganha habilidades, né? E toda vez que ela ganha uma habilidade, ela muda o humor. Então, ela começava a acordar de madrugada, ela começava a ficar tensa. E eu tinha um aplicativo, olha que chique, que me falava quando ela estava em salto de desenvolvimento. Ou seja, eu me preparava porque ia ser um momento mais difícil. Não tinha como eu evitar aquilo. Na rotina mesmo, né? Que ia impactar no dia a dia da rotina dela. E da casa toda, né? Com certeza. E as mães não sabem disso, Gabi, que existe o salto de desenvolvimento. Quando a criança vai evoluindo, você coloca lá a data que foi gerado, né? A gestação tem todo um período, você vai acompanhando. E é inacreditável. Por quê? Você percebe que a criança, ela tá super tranquila, blá, 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 daqui a pouco ela começa a ficar irritada, blá, blá, blá. O que aconteceu com a minha filha? O que deu? Aí você vai olhar lá na tabelinha, é um salto de desenvolvimento. Às vezes durava 3 dias, às vezes durava um mês, às vezes durava uma semana. Então, se preparar para aquilo me ajudou muito. Eu sabia que ia ser um momento desgastante, mas que ia passar. E eu acho que isso, muitas das mães criam esse desafio, né? O pós-parto, o puerpério, hormônios, tudo isso afeta muito a mãe. E eu, quando comecei a estudar muito sobre isso, para poder me ajudar, né, para poder eu levar com mais leveza, percebi, não, não, é tudo estudo científico, realmente acontece com todo mundo, não é só com você. As mães tendem a falar, não, ai, meu filho é assim, não, acontece com toda criança, é normal. Então, você tem que se preparar e, às vezes, né, ir deixando levar. O que eu posso fazer? É que nem quando você fala sobre os nossos hormônios, o ciclo menstrual, a rotina do sono, como nos afeta? Isso também é um ciclo da criança, então não tem como a gente evitar, vai acontecer. Mas se você prepara atividades com menos, né, menos energia que você precisa naquele tempo que você está mais retraída, então dá para a gente fazer isso. Então acho que esse é o maior desafio hoje para a gente, né? Se informar sobre isso para que a gente possa lidar melhor com os nossos filhos. Legal, esse ponto que você traz do planejamento eu acho interessante, porque não é
né, a maioria das vezes não é a chegada de uma criança não vem de uma maneira planejada, tem todos esses desafios, né? Muitas vezes as pessoas não sabem lidar nem com as próprias emoções, que dirá ajudar a Mas o criança a filho, né? desenvolver isso, né? E a entender essas coisas e tudo. Então, é um outro nível, né? Digamos que você tem que chegar de consciência, de produtividade, de execução. E eu lembro disso, que você se planejou para a maternidade, eu lembro dos planos, das tabelinhas que você fez no Evernote, inclusive. Olha como eu lembro. Sim. Mas me conta assim, cara, como que foi esse plano efetivamente? Porque eu lembro que a gente chegou a pensar médio prazo, né? E hoje a Laís tem o quê? 3 anos. Nossa, passa muito rápido. A gente fez esse planejamento, já era médio prazo. Como foi que você montou esse plano? Fala mais disso. Na época, o que a gente estava fazendo? Eu vou fazer os exames para verificar se, né, como estão os hormônios, começar a ver, né? Eu queria emagrecer, porque eu sabia que na gravidez eu ia engordar, então eu queria fazer. Então a gente começou a criar esses projetos, né? Fazer os exames para ver se estava tudo bem com os hormônios, se eu podia engravidar, tudo isso. Só que, assim, para você ver como a gente, mesmo se planejando, às vezes não acontece. Eu fiquei grávida nesse período de planejamento. Porque eu fiquei grávida nesses 3 meses e eu não sabia. Eu tinha ido já na ginecologista para poder fazer o acompanhamento, e eu estava grávida e não sabia. Eu cheguei a fazer exames médicos sem saber, tipo, que estava grávida, e eu fui descobrir só depois disso. Então, assim, eu fiz até um vídeo muito engraçado no canal, quem quiser depois ir lá assistir no meu canal do YouTube, que é Eu Não Sabia Que Estava Grávida, que é o nome de um programa de TV, né, que é muito famoso, e eu falo assim, quando eu assisti esse programa, eu falo assim, imagina, lógico que eu vou saber quando eu tô grávida, olha que tá na cara. A gente acha que é tudo muito óbvio, que é tudo muito óbvio para a gente. Então, às vezes, o que é óbvio para a gente não é óbvio para o outro. Por isso que eu gosto das coisas muito bem explicadas, que eu gosto mesmo assim. Às vezes eu sei, mas você não sabe. Então, por isso que eu estou falando como a informação é importante. Né? Quando você conhece, é muito importante você ter a informação para você saber como lidar com ela. E aí eu passei 3 meses desapercebida e descobri logo. Quando eu descobri, a Laís já estava formadinha no meu útero, já tinha que fazer o morfológico, o exame e tal. E o plano foi exatamente esse. Eu estava fazendo os exames para ver, para eu poder engravidar, para poder, né, fazer tabelinha, né, fazer tudo isso. E nesse período de planejamento foi que eu engravidei. Então não foi uma coisa, por mais que fosse planejada, acabou não caindo como planejado, porque eu ainda ia esperar um pouquinho. Como eu contei para o meu marido, também foi muito engraçado, porque eu tinha feito 3 testes de gravidez. Eu fiz o da farmácia, fiz mais um para ter certeza, e não contente, eu fui no posto, fui fazer o exame de sangue para ter certeza absoluta que eu estava grávida. Só para garantir, né? Não, porque vai que, né? Vai que. Depois que eu descobri que o exame de gravidez ele pode dar falso negativo, mas falso positivo ele não dá. Tá, então depois que eu fui descobrir, eu falei, então o primeiro já estava valendo, já. Então tá bom. Mas para ter certeza, aí eu entreguei os 3 exames para o meu marido, para ele ter certeza de que eu estava grávida. E foi um momento muito especial, porque ali eu já não tinha mais 9 meses para me preparar, né? E eu já era baby planner, já ajudava as mães a se organizar. E falei assim, eu tenho 6 meses para me organizar. E geralmente os 3 primeiros meses é quando a mãe não conta ainda para as pessoas, porque corre o risco de um aborto, o que é super normal acontecer. Então, essa é uma outra fase muito importante para a mãe, para o psicológico da mãe em relação a isso, porque ela ainda está fazendo o desenvolvimento do feto. Então, pode acontecer, sim, de ter uma perda, é super normal. Muitas mulheres nem contam que tiveram um aborto, né? Por causa, né, do embaque que isso faz. E eu falei assim, nossa, eu passei esses 3 meses sem saber, eu podia ter perdido, podia ter acontecido qualquer coisa. Eu fui pro carnaval, eu bebi. Eu fiz coisas que, tipo, não sabia que eu estava grávida. Então, a gente percebe que nem tudo tá sob nosso controle. Então, a gente percebe que a gente tem que lidar com as coisas, saber informação é muito importante, mas a gente também tem que ter esse lado maleável, porque a partir do momento que eu descobri, aí eu passei a cuidar mais. Eu digo que eu fui uma grávida muito feliz, porque eu não engordei em relação, né, a ficar enorme, tem gente que engorda até 20 quilos na gravidez, eu fiquei com o meu peso normal do início da gravidez ao fim, ou seja, eu perdi meu peso, não o peso da criança, porque como eu tinha refluxo, eu passei a gravidez toda, geralmente é só nos 3 primeiros meses, eu passei 9 meses vomitando, então passei muito mal. E o bom era que eu passava mal à noite, eu nunca passava mal de dia. Meu período, assim, eu não dormia,
por causa da gravidez, eu passava, então, assim, e cada grávida é diferente, cada mulher é diferente, tem os seus próprios hormônios, tem os seus próprios sentimentos, então minha noite era muito desgastante, porém, de dia, eu estava animada, eu fazia energia, eu participei de corrida estando grávida, e só fui descobrir depois, que eu falei assim, nossa, eu estou me cansando demais, e depois que você para para pensar, eu estava grávida, eu não sabia, por isso que eu estava me cansando tanto, porque eu fui fazer corrida, corri 4K, 5K na época que eu corria, sem saber que estava grávida. Carnaval, a Laís, ó, firme e forte. Essa criança. Eu fui num show grávida em Porto Alegre, eu participei de show, fui com meu marido, a gente foi para Porto Alegre. Eu descobri, acho que 2 dias antes da gente ir para viagem, eu não sabia que eu estava grávida até então. A gente já tinha marcado esse show e eu fui. E lá no show, nossa, e aí eu e ele sabíamos, nossos amigos que estavam com a gente não sabia, e a gente não ia contar, porque a gente ainda não tinha contado para a família. Então, imagina, eu passando mal, eu tendo que sentar toda hora, eu querendo fazer xixi o tempo inteiro. E assim, é um desafio, né? É um desafio muito grande. E aquele momento, eu não sei, eu não podia contar para eles, porque a gente ainda não tinha contado para a família. Eu ainda esperei fazer o exame morfológico para ter certeza que a criança estava bem, para poder contar para a família, porque eu não sabia, não tinha. Eu fui pega no susto, então a gente precisava disso. Então, por mais que estava sendo planejado, eu fui pega de surpresa já com 3 meses. Então, o feto já estava formado e, graças a Deus, ela estava muito bem. Não descobrimos que era uma menina logo de primeira, teve que ter uns 3, 4 exames ali até descobrir, porque ela não deixava, mas sempre foi muito agitadinha na minha barriga. Veio aí, planejou, mas adaptou o plano, né? Com a chegada dela. Eu acho que essa adaptação é algo fundamental, né? Na maternidade, em tantas outras questões da vida, mas na maternidade tem realmente a questão da adaptação muito forte, porque a rotina da criança é muito conectada com a rotina da mãe, né? E você fala muito sobre isso, né? Na mudança de rotina, como coordenar essas rotinas. Falo. Tá certo, sua filha é virginiana, né? Então, isso vai ser uma coisa, não foi planejado que ela fosse virginiana, mas foi uma coisa que caiu muito bem, porque meu marido já é virginiano, aí eu falo, eu sou organizadora profissional e minha filha estava prevista para nascer bem na época do meu marido, ela nasceu, né, quase com 10 dias antes, né, do dia que estava previsto e tal, mas caiu como sendo virginiana mesmo. Olha. E ela é organizada tal, mas a importância da rotina de tudo que eu estudei, a gente, desde o primeiro dia que ela chegou em casa, hora do banho, a amamentação, e aí eu digo por a minha experiência, porque cada uma tem a sua própria experiência com a amamentação, tem os próprios desafios, tem as próprias escolhas, tá? Eu digo isso muito claro para todo mundo que eu atendo, por quê? Não é porque eu consegui amamentar que outra mulher vai conseguir, não é porque uma usa mamadeira, chupeta que todas precisam usar, cada uma vai ter seus ideais. Então, assim, eu passo toda a minha experiência do que eu acho legal, do que eu não acho, mas eu respeito as escolhas. Isso é importante na maternidade, para a gente não ter julgamentos, né? Porque a gente vê muita gente falando, ai, mas o filho dela é assim, o filho daquela é assado. Não tem problema, se ela quer criar daquele jeito, é o ideal. Então, hoje eu estudo muitas metodologias de desenvolvimento infantil para ajudar. O que eu puder falar, ó, sabe por que seu filho está sendo assim? Por causa disso, disso, disso. Olha, sabe como você pode ajudar? Assim e assado. Então, acho que tudo isso tem. Então, a rotina de amamentação também. Por mais que eu desse em livre demanda, a livre demanda era organizada. Eu sabia que ela não estava agora com fome. Então, de repente, só o afeto, né? Para poder. Eu tive, no primeiro mês da amamentação, é muito difícil, dói peito, dói tudo, a gente fica muito exausta. Então, como é que eu podia fazer isso? Eu tinha ali a livre demanda, mas com certo controle. Então, eu sabia que em 2 horas eu tinha tempo de ir, de repente, ao mercado e voltar. Um E aí, curto para fazer as coisas acontecerem, né? Sim, e aos poucos esse tempo foi aumentando, então foi bem legal. Até o desmame dela, ela mamou até 1 ano e 8 meses, então é um tempo bom, né? A gente recomenda até 6 meses a amamentação exclusiva. Eu consegui amamentar até 1 ano e 8 meses no peito, e ela simplesmente um dia acordou e não quis mais mamar. Então, também fiquei assim surpresa, porque dizem que também para algumas mães o desmame é complicado, né? A criança não quer desmamar. Então, assim, para algumas vai ser fácil, para outras vai ser mais difícil. Eu tive experiências que eu, por exemplo, não imaginava que o nascimento dos dentes ia ser surreal para mim, porque ela ficava muito irritada, ela queria colocar tudo na boca, ela acordava de madrugada, ela chorava e a gente não sabia como ajudar. Era o nascimento dos dentes. Mas se você sabe que naquele período está nascendo os dentes e essa irritação não é pela personalidade dela, mas por causa dos dentes, você já sabe que vai passar.
Então, acho que muito disso eu fui lidando, e até hoje, né? Várias vezes os momentos de mudança, ó, mudou rotina, se você faz uma mudança drástica aqui de rotina em casa, você vai perceber que ela vai começar a ficar irritada, porque até ela se adaptar, ela tem, né, a voltar à rotina. Ela começou agora na escolinha, então ela está se acostumando, porque mudou o horário de banho, ela não dorme mais de tarde, que era um horário que ela tirava a sonequinha. Então, tudo isso afeta a criança e afeta o humor dela. Então, como a rotina é importante e como a mudança, não só para ela, né? Para a gente também, Gabi, quando a gente muda, a gente também não fica meio perdido quando muda? Leva um tempo para a gente se adaptar, né? À nova casa, ao novo espaço, às rotinas desse novo espaço. Leva um tempo. Então, a criança mostra muito perceptiva essa mudança. Ai, aí ela fica meio perdida e agora ela está voltando, ela está super feliz, alegre que está vendo os amiguinhos, que já pode, né, conviver com eles. Então, muda muito, porque ela estava muito tempo em casa comigo, né, durante essa pandemia, e agora vê os amiguinhos, já participou de festa do pijama, de festa fantasia, e vem, e ela fala, é que nem a mãe, fala. Ela vem contando de lá da escolinha até aqui, tudo que aconteceu, é muito engraçadinho. E já está falando, né, o desenvolvimento. Isso é outra coisa que eu também aprendi desde criança, desde a troca da fralda, quando ela não falava nada, eu sempre contava o que eu estava fazendo. Olha, mamãe está colocando a fraldinha, mamãe está colocando a calça, colocando a meinha. Falar com ela ajudou no desenvolvimento da fala. Isso é outra coisa muito importante. Às vezes a gente acha que a criança não entende, que a criança não vai perceber o que a gente está falando. Se os pais estão brigando na frente da criança também, isso a gente acha que ela não está percebendo porque ela é pequena. Não, ela percebe. Às vezes ela fala, mamãe, papai, para de falar alto, vocês estão gritando, e a gente não percebe. Então é importante a gente perceber, né? A criança ela é muito uma esponjinha, principalmente nesses primeiros, né, anos de vida dela, até a primeira infância, que a gente fala até os 7 anos, ela vai absorvendo tudo. Então, é a base do que ela vai ser futuramente. Então, a gente tem que perceber muito o contato com a mãe, contato com o pai, contato com os familiares, social, desenvolvimento, o acesso aos eletrônicos, o quanto a gente, né, precisa também controlar. Eles vão ser, não adianta, né? O Faz eletrônico parte, tá... né? Faz parte já. A pessoa já nasceu sabendo mexer. Ela com 1 ano, vinha a mensagem do WhatsApp quando a gente estava no celular, ela fazia assim com o dedo. Como uma criança de 1 ano. Já sabe. Vê o pai fazendo também toda hora, né? Fica ali com o dedinho, já sabe que esse é o momento. Mas isso mostra como eles são reflexo da gente, porque a gente fica o tempo inteiro no celular assim, e eles acham que isso é normal. Então, a gente também tem que se policiar quanto ao acesso, né? Eu até já conversei isso até no privado com a Gabi. Eu, quando estou com ela, eu costumo deixar o celular longe, para que a gente possa sentar, brincar, ter esse momento mais único nosso. Quão é importante, né? Para a gente poder pintar, colorir, brincar de boneca, brincar de carrinho, brincar de bola. A gente brinca de várias brincadeiras, a gente vai desenvolvendo várias habilidades ali nela sem o acesso ao celular. Por quê? Porque existem momentos que eu vou precisar do eletrônico para poder fazer algo que me ajude, que eu preciso que ela fique um pouquinho parada. Então, o eletrônico pode ser um suporte, sim, para uma pai e mãe, mas sem excesso, sem só ficar o tempo inteiro no celular, sem só o tempo inteiro na TV, iPad. A gente sabe o quanto de acessos eletrônicos eles têm, né? E eu falo, por exemplo, às vezes eu preciso fazer o almoço. Se eu não coloco ela para assistir um desenho enquanto eu faço o almoço, eu não consigo fazer o almoço. Então, foi um artifício que eu arranjei, que é o horário da TV. Então, esse é o horário que eu estou fazendo o almoço, ela fica ali, a meia horinha dela assistindo a TV. E pronto, que aí eu termino, a gente vai almoçar os 3 juntos e eu desligo a TV. Então, também esse momento, quando você vai precisar, às vezes eu tenho que atender um cliente, surgiu uma urgência, então eu deixo ela um pouquinho, vou lá, apago o incêndio, depois volto. Então, como é que a gente administra, né? E cada pai vai administrar do seu jeito, não existe o certo, o errado. Então, por isso que a gente fala da gente não julgar. Nunca julgar o que a mãe e o pai estão fazendo. A mãe e o pai sempre sabem o que é melhor para o filho. Então, é uma questão de escolha, ele vê o que é melhor. Mas se ele se absorver de informações importantes sobre o que é bom, qual é a idade ideal, a gente sabe que que não tenha dúvida que as crianças assistem mais TV do que deveriam, do que é recomendado. Isso é triste, mas é fato, porque o acesso é muito fácil, né? A gente hoje, antes você não tinha uma TV em casa, hoje você tem 4, 5 TVs numa casa, tem 3, 4, 5 celulares, iPad para tudo quanto é lado, então fica difícil. Mas por quê? Porque a gente também não consegue mais viver sem, né? A gente não vive mais sem o celular, sem a TV, então se policie também quanto aos acessos.
A hora de sentar à mesa, deixa o celular de lado, vamos comer, conversar com a família, vamos ter esse momento em família, esse momento para troca. Como foi seu dia? O que vocês querem fazer hoje? Para poder ajudar, né? Eu lembro que quando eu comecei a introdução alimentar da Laís, eu gravava, né? Então tava com o que a gente vai gravar? Com o celular. Eu gravava ela comendo a bananinha, a maçãzinha, para ver quais eram as reações. E hoje a gente vendo esses vídeos, é muito engraçado. A reação do experimentar, né, a comida. Mas, gente, olha que inacreditável. Tinha comida que ela fazia careta, comida que... E era gostoso perceber. Então, olha que momento único. E às vezes passa desapercebido, porque a gente não dá ênfase para aquilo. E eu fiz isso com muito carinho. E hoje ela come de tudo. Então, é legal por causa disso. Eu dediquei meu tempo naquela introdução alimentar com mais ênfase, com mais dedicação, para que futuramente ela comesse melhor, né? E agora tem uma fase que agora é dos 3 anos, 2, 3 anos, ela começa a falar que não quer mais comer, começa a fazer uma restrição. Aí comecei o quê? Fazer desenhos na comida. Cenourinha de cabelinho, macarrãozinho, feijãozinho, a barbinha. Começa a inventar um monte de moda. E tudo isso é fase, né? Tudo vai fazendo fases e você vai introduzindo novas habilidades. Então, tem coisas que você vai aprendendo, né? E é inacreditável. Você mudou o prato, ela passou a comer? Como assim? É mágica? Não, porque agora ela está sendo mais lúdico, ela não quer mais aquela coisa amassadinha, aquele purezinho, não, ela quer uma coisa mais comidinha, ela vê o cabelinho, ela vê o olhinho, coloca o olhinho de cenourinha, coloca o narizinho, boquinha de tomate, então fica engraçadinho e ela vai comendo cada partezinho ali do Mexe com a bonequinho. imaginação dela, né? Vai criando E com ali. a minha imaginação, quem tem imaginação vai ficar fazendo prato diferente todo Oh, mas dia. a mãe canceriana, gente, é outra história. Eu fico pensando aqui, pensando já nas mães, né, que, ouvindo essas questões, falando, nossa, como é que ela consegue? Como é que consegue colocar cabelinho na comida, né? Se eu tô aqui mal conseguindo fazer a comida. E eu sei que você trabalha de casa, agora sua filha, né, você falou aí, vai voltar para a escolinha e tal. E eu acho que essa é uma das questões que as pessoas mais têm dificuldade, não as mães apenas, mas pais e mães com esse fluxo em casa também, das atividades básicas da casa, né, cara? Lavar, cozinhar, organizar, limpar. A resposta eu já sei que é sim, mas eu quero saber como que você faz isso. Você tem uma agenda para sua casa? Usa algum método? Enfim, conta aí o seu fluxo um pouquinho para o povo aqui ter umas ideias. Conto. É assim, desde antes da Laís nascer, a gente já tinha um cronograma de atividades domésticas aqui em casa, até porque eu sempre trabalhei fora e meu marido também. Só que ele trabalhava home office, né? Ele trabalha com programação, ele trabalhava aqui em home office e eu era que mais saía para fazer atividades externas, atender clientes, né? E às vezes passava a semana fazendo organizações e tal. Então eu sempre tive um cronograma aqui de atividades. Eu uso muito o método Fly Lady, que é um método de não organizar a casa apenas em um dia, mas fazer pequenas atividades durante a semana para que a casa esteja sempre limpa e organizada. Então, essa coisa, a gente trabalha com organização, para a gente pode parecer mais fácil, mas se você cria esse hábito, né, de tirou a coisa do lugar, devolve, sujou, limpou, e todo mundo, por exemplo, você passou numa sala, tem coisa ali que não é da sala, é o copo da cozinha, então passa, já pega e já leva. Então, eu e meu marido sempre fomos muito aliados aqui na casa, né? Ele é virginiano, mas ele não é organizado, ele é sistemático. E ele também aprendeu a lidar um pouquinho com a casa aqui, né? Então, eu faço a comida, ele lava. Eu lavo a roupa, ele leva o lixo. Então, as atividades foram divididas na casa entre eu e ele. Com a chegada da Laís, a gente criou mais atividades, porque aí tinha os cuidados com ela. Então, desde o primeiro dia, quem dava o banho, eu dava de mamar, eu trocava, fazia a maioria das partes, porque ela ficava muito tempo comigo. Então, deixa o banho para ser o momento dele. Então, sempre foi o momento dele dar o banho para ela, era o momento deles brincarem, era o momento deles. Então, sempre foi um momento especial deles. E é adaptação, né? Hoje, como ela chega da escolinha e ele ainda está trabalhando, agora o banho é meu. Mas aí a gente vai dividindo as atividades. À noite, quando eu estou trabalhando, é ele que fica com ela. Então, a gente vai dividindo essas tarefas. E o que eu tenho aqui para facilitar? Várias técnicas que eu estudo e hoje ensino às mães. Cronograma de limpeza da casa. Eu divido a semana e coloco tarefas específicas para casa. Então, eu já preparo alimentos antes, né? Já monto um cardápio semanal, o que ajuda muito, porque eu já sei exatamente o que eu vou preparar. Quando eu vou ao mercado, eu sei exatamente o que eu vou comprar para não ter desperdício. Então, todas essas técnicas que a gente aprende na organização, quando aplicadas, facilitam o nosso dia a dia.
Então, eu tenho na porta da minha geladeira o cronograma de limpeza e o menu semanal. Então, eu sei exatamente o que eu vou comer durante a semana e quais são as atividades que eu tenho que fazer. Mas, às vezes, é o que a gente fala, acontecem imprevistos. E se acontecer imprevistos, se eu não tenho aquele dia para fazer, eu sempre vou... a importância de deixar a agenda vaga de vez em quando, né, Gabi? A gente fala muito disso. Para ter esse Para os espaço de imprevistos. negociar, né? Exatamente. Senão, Então, até nas embora. tarefas da casa isso acontece, porque às vezes surgiu um imprevisto e eu não vou poder lavar roupa hoje. Tudo bem, eu passo para o dia seguinte, mas naquela semana eu fiz o dia de lavar a roupa, porque aqui eu lavo roupa 2 vezes por semana. Então, e isso é importante também, para economizar produto, para economizar dinheiro, para economizar meu tempo, para não ficar naquele desgaste. E aí vai muito também do perfil de da mãe aí, da dona de casa. Tem mães que se preocupam muito da casa estar o tempo inteiro impecável. Então, é isso que às vezes a gente precisa deixar um pouquinho de lado, porque às vezes não vai dar. Por quê? Vai surgir uma urgência com o filho está passando mal, o filho isso, o filho aquilo. Então, às vezes, não vai estar impecável. Minha casa está sempre limpa e organizada, sim, mas tem brinquedos pelo chão, tem bagunça, tem louça na pia, tem. Isso é normal, isso é vida, isso é casa com vida, né? O quão isso é importante. A gente vê as coisas funcionando. Senão ficaria aquela casa decorada, que ninguém pode sentar no sofá se Casa não amasse. Cláudia, exatamente. Não, é casa com vida, é brinquedo no chão. Então, quando a gente está brincando, a gente pega o cesto e vira mesmo, fica aquele monte de brinquedo no chão. Aquarela. Eu brinco com a Laís, né? Quando tem aquarela, eu falo assim, filha, ela fala que quer brincar de aquarela. Eu falo assim, tá, mamãe, só vai colocar um paninho no chão, só para não sujar o chão, tá bom? E aí a gente aí suja o pano, né? Aí tem todo o negócio, mas aí ela já vai aprendendo a organizar. E eu gosto muito do método Montessori, que eu já falei sobre autonomia, dela fazer as coisas, dela ter acesso aos brinquedos, né? Porque as mães também reclamam muito disso, né? Da bagunça de brinquedos. Mas o que eu vejo nas mães que eu vou, nas casas que eu já organizei brinquedotecas, com as crianças que eu já lidei? Excesso. Muito brinquedo. Os pais, eles colocam no excesso de brinquedos, no dar o brinquedo, aquela importância, às vezes, do tempo que ele não está dando ao filho. Isso é uma coisa que pode doer em muitos, mas isso acontece. Que a falta de dar aquela dedicação, aquele tempo de carinho com o filho, vou dar um brinquedo para suprir. E aí fica aquele excesso de brinquedos. E eu, com o método Montessori, me trouxe uma visão muito grande, né? Quando eu falei para minha sogra, para todo mundo, que eu ia colocar a Laís numa cama, no chão, e não num berço, mas como? A criança vai dormir no chão. Eu falei, gente, eu sei o que eu estou fazendo, ela vai dormir. Então, os 3 primeiros meses, como eu amamentava de 2 em 2 horas, ela ficou num bercinho portátil aqui do lado da cama, até para a gente conseguir dormir e descansar um pouco. E a partir dos 3 meses, ela foi dormir no quarto dela, na caminha no chão. A gente colocou um ninho, a gente colocava ela lá. Isso ajudou o quê? Conforme ela foi crescendo, foi rolando, ela foi se desenvolvendo e começou a andar muito cedo, a engatinhar muito cedo, porque ela teve essa autonomia. Os brinquedos. Como é que a gente vai falar para uma criança guardar se ela não alcança a prateleira que guarda? Como é que a gente vai falar para ela? Ela fica o tempo inteiro, mamãe, pega o brinquedo tal, mamãe, pega o brinquedo tal. E aí a mãe não tem tempo, porque tem que ficar ajudando a criança, e aí fica. Então hoje, quando eu deixo, por exemplo, ela brincando na sala, eu vou fazer as coisas, eu sei que ela vai pegar o brinquedo porque está acesso, eu não deixo um excesso de brinquedos, né? Eu deixo a caixinha com os brinquedos favoritos, eu faço rodízio. Então ela acha que sempre tem brinquedo novo. Por quê? Eu pego aqueles brinquedos do cestinho, troco por uns outros que ela tem. Mamãe, brinquedo novo! E não é o antigo que ela brincou há 2 meses atrás, que Nem lembra voltou. mais, né? Nem lembra mais. Então, assim, sempre isso estimula a criança a conhecer. É que nem a gente, se a gente tiver muita a gente é suspeita porque a gente tem armário cápsula, né, Gabi? Mas quando a gente tem muita com roupa, eu opção. tava pensando nisso, que aquela roupa escondida lá que você nem vê, aí você vai arrumar o armário, nossa, a blusinha, que linda! Nova! Mas quando a gente tem muita opção, a gente fica mais indeciso. Acontece com nós, adultos, né? Imagina que uma criança tem um monte de opção de brinquedo. E, às vezes, muitos brinquedos em excesso, brinquedos que ela não brinca mais. E o pai guarda porque pagou caro. Eu vejo muito isso. Quando eu vou fazer a organização, né? Eu vou assim, esse brinquedo ela não brinca. Ai, mas eu paguei tão caro nesse brinquedo. Então, qual é a importância? É o brinquedo ou é o desenvolvimento do seu filho? Então, a gente também tem que colocar, às vezes, na balança o que está acontecendo, né? Então, as tarefas domésticas... Outra coisa, ela também participa das tarefas domésticas. Ela tem 3 anos, mas ela já consegue colocar roupa no cesto. Se ela sujou, ela pega o paninho, a vassourinha dela e varre.
ela já consegue. Varre tão bem? Não! Mas ela já tem a iniciativa de saber que foi ela que fez e de que ela... E eu vou permitir? Vou. Eu tô arrumando a cama, ela vai puxando tudo torto? Tudo bem, mas ela tá querendo arrumar a cama. Então, às vezes, a gente poda alguns desenvolvimentos da criança sem saber, porque, ai, eu vou ter que fazer tudo de novo. E, na verdade, não, é estimular. Não tem problema ficar a cama retinha. Você está ensinando o seu filho a ter autonomia para que ele arrume a própria cama, para que ele leve a roupa dele, para que ele tire as coisas do lugar. Eu lembro que quando eu comecei a estudar método Montessori, eu falava assim, eles falam que você tem que deixar a criança escalar as coisas para eles poderem não ter medo, né, das coisas. Eu falava, gente, minha filha vai cair, vai se machucar. E qual que é a importância do método? Observar. Então, observa e deixa o ambiente preparado, ou seja, seguro. Então, toda vez que eu falo assim para ela, filha, tira os brinquedos do chão, porque você pode tropeçar e cair. Eu estou explicando o porquê que o brinquedo não pode ficar no chão. Não é porque eu quero que fique arrumadinho, é porque minha preocupação é a segurança dela, ela pisar, ela cair. E várias vezes, quando ela pisou no brinquedo e quebrou, falei, tá vendo? Então, ela tá vendo a experiência. Então, é conversar mesmo com a criança. A gente acha que por eles serem pequenos, eles não sabem, eles sabem. Então, e inacreditável, porque às vezes ela fala coisa para mim que eu falei para ela, eu falo assim, nossa, ela percebeu que eu falei isso para ela. Eu fico chocada. É inacreditável, mas é isso mesmo. E Mas o negócio do Montessori eu acho muito bacana porque ele incentiva mesmo essa organização, né? Porque está tudo próximo, fácil, cria essa autonomia. Se para a gente um ambiente organizado traz tranquilidade, traz facilidade, traz acessibilidade, a gente fica mais tranquilo para trabalhar, para fazer as coisas. Imagina para a criança que tem esse tanto de estímulo, que está aprendendo tantas coisas, né? E isso que é legal, né? A acessibilidade, que é uma palavra na autonomia que o Montessori dá, porque hoje ela tem um banquinho que ela sobe na pia para escovar o dente. Uhum. Esses dias ela pegou o banquinho, a minha cama é alta, ela pegou o banquinho, trouxe na minha cama porque ela queria subir na minha cama. Justo. Você vê que ela percebeu o porquê do Funciona para banquinho. isso, Eu tenho autonomia, então eu vou lá pegar, é meu. E a mesma coisa ela faz para subir na cadeira para comer. Ela quer pegar alguma coisa no alto, ela pega o banquinho dela. É aqueles, né, de segurar que nem a gente usa para organização, vai levando. É o banquinho dela. Ela sabe que ela tem autonomia e que ela consegue alcançar. E aí o desenvolvimento, outra coisa também, eu fiquei preocupada, ela vai crescendo, os acessos às coisas, as portas, eu vou ter que tirar tudo do lugar, porque os pais, né, quando o filho vai crescendo, tem que tirar, porque senão vai quebrar tal. Eu nunca cheguei a fazer isso em casa. Eu fui mostrando para ela o que podia e o que não podia. E é inacreditável, porque hoje ela sabe onde ela pode mexer. Quando chegar algo novo, a gente tem que começar a falar, ó, aqui não pode mexer, aqui não pode mexer. Mas você tem que ir explicando aos poucos para ela ter acesso. Ó, aqui essa sala é sua, você pode mexer à vontade. Aqui você pode pegar, então ela sobe, ela brinca, ela vai. E é super engraçado. Eu dei agora uma cozinha para ela, pequenininha, uma geladeira, uma piazinha. É uma cozinha Montessori pequenininha para ela lá na sala, onde ela tem autonomia para... Ela finge que está lavando a louça, ela finge que está colocando comida no micro-ondas. E aí você abre o armáriozinho dela, tá lá os pratinhos, os copinhos, o lugarzinho deles. Você fala, ai, que engraçado. Ó, a Virginiana em ação. Quando vai colocar as cores, né? Lápis de cor, ela coloca lá. Deixa eu colocar as cores. Ela coloca um do ladinho do outro. Eu falo, gente, ela já sabe até paleta de cores. Mas é muito dela, do signo, né? Então, assim, é isso que a gente tem que saber. Se a gente conhece muito o nosso filho, tanto a personalidade como também o signo, ajuda a gente a descobrir, ó, ele tem uma tendência a ser mais organizado, então eu tenho que usar tais técnicas. Ele tem uma tendência a ser mais organizado, eu também não posso, porque senão ela só fica organizando e não brinca, né? Eu tenho que estimular ela a brincar. Então, a gente também tem que perceber que nem tudo é perfeito. Então, por mais que ela tenha isso já no signo dela de ser organizada, ela tem que parar, às vezes, para brincar. Porque senão ela fica colocando tudo no lugar é complexo, até no processo do adulto mesmo, quando a gente vai pensar na organização. Se ficar difícil, se ficar chato, as pessoas tendem a não fazer. Então, o aprendizado da criança vai muito mais no flow, né? Digamos assim, é divertido, eu tô fazendo porque é esse jeitinho aqui, e a casa dela também, é o espaço dela também, né? Então, cria mais confiança no lugar. E aí, ela também tem um banquinho na minha cozinha, né? Então, quando eu tô fazendo alguma coisa, ela pega o banquinho da cozinha e quer me ajudar a subir na pia. Então, ela tem a gavetinha dela no espaço onde tem as coisinhas dela na gaveta da cozinha, é uma coisa que eu ensino para muitas mães.
já quando você vai ter o neném, você já deixa uma gaveta especial para as coisas de alimentação do neném. Depois aquela pode virar a gaveta da criança. Então ela tem acesso ao copo, ao prato, que ela possa pegar para ter autonomia. Baixinho também. Sim, é a gaveta mais baixa da minha cozinha dela. Ela sabe que ali é a gaveta dela, então ela pega o copo dela, o prato dela. Olha a autonomia que você está dando, senão fica muito difícil. E aí a dependência do pai é que gera: mãe, pega isso para mim, mãe, pega aquilo. Que o povo fica doidinho com essas coisas, né? Não, assim, a gente ouve mãe o tempo inteiro, né? E ó, a Laís não falou mãe primeiro, ela falou pai, tá? Só para deixar constado. Só que depois que ela aprendeu mãe, aí virou uma festa, né? Mas ela falou papai antes. A primeira palavra dela foi água. Que ela gostava muito de beber água, foi uma palavra boa, aí, ó, legal, água. Depois aprendeu a falar papai, e tipo, depois de várias palavras, batata, essas coisas, que ela foi falar mamãe. Batata, mamãe, na ordem de prioridades. Água, papai, batata e mamãe. É bem assim, é o que ela gostava de comer, é bem assim. Então, assim, é o desenvolvimento e as palavras, a gente vai falando. E ela sempre falou muito corretamente, né? A gente tem muito de infantilizar a verbalização da criança, tudo bonitinho, diminutivo, e a gente aqui sempre falou a palavra correta. Se ela falar algo errado, a gente acha bonitinho, é fofo, mas corrigir de uma forma sutil, não impondo, não é assim. Então, hoje ela fala, acho que perfeitamente, já agora, com 3 anos, várias palavras. Tem algumas coisinhas que a gente ainda acha engraçadinho, mas a gente vai sempre corrigindo até ela desenvolver a palavra corretamente. Mas ela fala quase tudo ali, já desenvolve frases completas, que dá para entender. Então, a importância de conversar com a criança é permitir que ela verbalize as palavras, aprenda corretamente. Tudo isso faz todo sentido, mas a gente às vezes não percebe. Então, o uso de palavrões na frente da criança, a gente fala, eu falo palavrão, a criança não vai aprender. É a primeira coisa que ela aprende. Falou palavrão, ela repete. É muito engraçado. Não, tá formando coisas novas, né? O que eu achei interessante de todas as coisas que você trouxe é exatamente, muita coisa nova no universo da maternidade, né? A questão da comunicação, do aprender o desenvolvimento de uma outra pessoa, enquanto você também está se desenvolvendo como pessoa, né? Então, acho que esse é o desafio das mães, né? Porque às vezes elas não se conhecem, não têm esse autoconhecimento do que funciona para ela, do organismo dela. Ela ainda tem que ensinar uma criança, então fica 2 aprendizados para poder lidar. Então, a dificuldade hoje das mães é essa, né? Como é que eu vou cuidar de uma criança se eu não sei nem cuidar de mim? Então, aí tá o segredo, Gabi. Primeiro, a gente tem que se olhar, ver como é que você está lidando com a sua saúde, com a sua rotina, com seus desafios, para depois olhar para o seu filho. Aquela coisa da máscara caindo, né, de oxigênio no avião. Primeiro coloca você. Primeiro, né? Sim. Então, eu acho que as mães, às vezes, se anulam em relação aos filhos, querem dar todo o amor, carinho para os filhos e esquecem de si próprias. Mas o quão é importante você estar bem com a saúde, porque aí quem vai cuidar do seu filho se ele estiver doente? Sabe umas coisas assim? Então, você precisa estar bem de saúde, mentalmente, né? Aquela coisa do estresse, do nervoso. A gente sabe que quando a gente está naquele ciclo menstrual, os hormônios ficam à flor da pele. Então, se você se conhece, você sabe que o momento você tem que ou ficar mais retraído ou mais expansivo. Então, você já sabe lidar ali com os desafios seus e dos seus filhos. E é tempo para desenvolver isso, gente. Então, paciência no processo. Eu acho que sempre que eu converso com as mães aqui da jornada, minhas clientes que são mães, a Matilha aqui reunida, que cuida dessa maternidade diariamente, eu percebo tanto que a maternidade é um exemplo de organizar, adaptar, renegociar, pensar em novas maneiras, que é o que a gente faz no dia a dia mesmo. Então, muitas vezes, as mulheres sentem que não têm essa mesma produtividade, mas no tempo que possuem, conseguem se organizar para fazer acontecer. Então, esse dar conta, ele muda, mas o legal do que você trouxe, e do que você traz muito no seu conteúdo, Kai, com muita alegria, disposição, a gente sabe sempre, fala assim, gente, como é que a Calica tá sempre sorrindo, minha gente? É alegria. O pessoal fala assim, eu fico agora dublando, fazendo reels, tudo para trazer a felicidade. E é desse mesmo jeito, pessoalmente, é impressionante, desse mesmo jeitinho, mas é isso que eu acho bacana, assim, da abordagem que você traz, essa abordagem leve, que existem os desafios, existem as prioridades, existem as mudanças, existe a realidade, vai ter dia que vai acontecer, vai ter dia que não vai acontecer, mas... E tudo bem.
planejando antes, pelo menos as coisas ficam mais leves, né? Eu acho que o planejamento ajuda a gente a voltar para a rota, porque as coisas vão É. sair do caminho. Eu digo muito isso. Na maternidade tem imprevistos, né? A gente fica o tempo inteiro olhando para o celular para ver se a escolinha não vai ligar porque aconteceu alguma coisa. Quinta-feira eu estava no médico e me ligaram dizendo que ela tinha caído e batido o queixo. Nossa, Olha aí, o parou que que a mãe vai tudo. fazer? Saí do médico, fui pegar ela, ela tinha batido a boquinha, fui lá cuidar dela. Então, a rotina mudou. Mas se você tem esses intervalos, esses espaços na sua agenda, se você sabe o que é prioridade, tudo bem você parar para fazer aquilo. As coisas vão acumular, mas depois você vai lá e conseguir colocar em ordem. Então, é importante a gente saber lidar com isso, né? Eu também, esse final de semana eu não passei muito bem de saúde, eu passei mal. Então, várias coisas atrasaram, mas que aos poucos você vai colocando em ordem. Você vê o que é mais importante você realizar, realiza, e vai deixando. E às vezes é a culpa, né? Às vezes a culpa pesa mais do que você tem para fazer. É renegociar, às vezes, com o cliente, é falar, olha, houve um imprevisto. Não necessariamente você precisa falar o tempo inteiro que teve um imprevisto com o filho, tal, porque, né, para muitos isso às vezes não soa bem, mas, ó, teve um imprevisto aqui, nós vamos fazer isso. Dar alguma coisa de recompensa para um cliente, vamos marcar uma reunião extra. É saber lidar com isso, porque vai acontecer. A maternidade é cheia de imprevistos, mais do que na vida normal, porque antes você tem uma vida super planejada ou nem tinha, e você consegue agora lidar com isso. Sabendo o que é mais importante, você faz primeiro. E vai fazendo, e vai lidando, sem nervoso, sem estresse. E saiu da rota? Ah, agora eu tenho que fazer isso. Então, eu vou lá na minha rotina, vou voltar. Agora eu volto para a rota. Saiu da rota de novo? Volto para a rota. Isso aí. Aí, assim, nem sempre é um processo construir esse caminho, esse mapa. Inclusive, lá na comunidade, a Cá mostrou para gente alguns caminhos sobre isso. Hoje, enquanto estamos gravando essa entrevista, teremos aulão mais tarde, então vocês vão ver, já vai estar lá gravadinho. Então, a gente vai falar um pouco mais, abordando estratégias na comunidade, porque é muita coisa sobre esse assunto, mas quando a gente tem uma mãozinha, principalmente de uma profissional como a Cá, fica muito mais fácil. E eu sei, Cá, que você trabalha, né, com consultorias de organização digital, fazendo planner, ajudando com as rotinas, pensando em ferramentas, enfim, ajudando as mães aí a pensar nessa estruturação, nessa organização. Então, como faz para te achar? Como faz para colar em você? Para onde que essa galera vai para acompanhar seu trabalho? Ó, eu digo que não tem como fugir de mim, porque eu Tá estou em todas as importante. redes sociais que vocês imaginarem, é só procurar a Kalinka em Carvalho. Então eu tenho um blog onde eu falo um pouquinho, eu falo que eu tenho conteúdo de todo jeito, né? Para quem gosta de ler, para quem gosta de ver vídeo, para quem gosta de ouvir, porque eu tenho podcast, eu tenho tudo que vocês imaginarem. Tô no TikTok, no Snapchat, no Instagram, no Twitter, no YouTube, no LinkedIn, e sempre conteúdos diversificados e conteúdos atualizados. Eu gosto de sempre manter essa rede toda atualizada sobre conteúdos atuais sobre organização. Há pouco mais de um ano eu estou falando focado em maternidade exatamente para trazer essa experiência. Então, tudo que eu aprendi sobre organização de residências, técnicas, metodologias, que eu aplico como personal organizer, hoje eu trago nas consultorias, o que auxilia muito. Lembrando que aqui não é para você ser uma profissional de organização, e sim para você usar aquilo que lhe convém, aquilo que cabe na sua vida, para que você consiga ter menos estresse, menos nervoso, para que você consiga levar a maternidade e a sua casa de modo mais leve. A gente sabe que muitas mães aí estão trabalhando de casa, estão com o filho ali do lado. Como é que você lida com tudo isso? Que ferramentas digitais, né? Eu aprendi organização digital com a maravilhosa da Gabi, e hoje é poder ajudar as mães a encontrarem ferramentas que ajudem ela a otimizar o tempo, a deixar mais automatizado, deixar mais saber onde encontrar a informação, acho que é o mais importante, né? Porque a gente vê quantas pessoas não sabem nem onde organizar as informações. Fotos digitais, eu amo. Eu estou fazendo um projeto agora de uma mãe, então estou desde organizando as fotinhas da criança, todas, ela tem 2 filhos, então é bem legal organizar as fotos, montar Álbum. essa cronologia, né? O quanto é gostoso. Tem tantas mães aí com tantas fotos que passam desapercebidas, que estão perdidas e querem ter esse resgate, né? Eu acho muito importante. Então, só procurou Kalinka Carvalho, vocês vão me encontrar em todas as redes sociais. Vai, sempre sorrindo, sempre com essa energia positiva, não tem erro. Muito obrigada, Cá, pelo nosso papo aqui, pela nossa troca, pela troca na comunidade. Uma alegria ter você aqui na rede e espero que a gente possa continuar essa troca aqui para frente. Pessoal que não conhece a Cá, já sabe. Digita aí que vai achar.
Com certeza. Agradeço muito. É uma honra para mim fazer parte ali da comunidade. Estou adorando lá, muita troca, muito conteúdo legal. Participar desse mês de outubro, mês das crianças, falando com as mães é muito importante. E perceber o quão é importante, às vezes, a gente parar um pouquinho para refletir sobre como está o nosso estado atual, para que a gente possa ajudar não só a gente, mas também os nossos filhos. Isso aí, passando o exemplo à frente e se organizando, as crianças vão se organizar um pouquinho mais. Então, gente, essa foi a Kalinka. Muito, muito, muito legal o nosso papo. Se você quiser acompanhar um pouquinho mais o que rolou no desafio e também no aulão, comunidadetrilhas.com.br, que tem o conteúdo dessa maravilhosa lá e de outros líderes maravilhosos para vocês também. É isso por hoje. A gente se vê no próximo material aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.